Seja bem-vindo. Obrigado. Xande Souza, nosso convidado especial de hoje. Vamos falar sobre planejamento financeiro na área da prosperidade. É um prazer ter você aqui no Life Plan Talk 03. Prazer hoje a gente hoje, vai ter um bate-papo bem descontraído, uma parada realmente bem tranquila. Acho que para você poder passar um pouco do seu conhecimento, para todo mundo que assiste a gente, para estar falando sobre boas práticas relacionadas aí à questão do cuidado com o dinheiro, com a parte financeira, dicas de organização, planejamento, que acho que é o nosso tema principal aí de hoje. Você também dá as abordagens, trazer os assuntos e os aprendizados que você tem no teu dia a dia profissional, na parte de investimentos. Então, para todo mundo aí que está acompanhando também, o Xande, ele é assessor de investimentos do Grupo Faro, né? Isso, da Faros Investimentos, é o nome do nosso escritório, fica lá em Copacabana. Hoje é o maior escritório private da XP, depois então que fundiu com a Private lá de Minas Gerais. Estamos aí tocando 20 bi de custódia sob gestão. Muito bom. Muito bom, graças Muito a maneiro. Deus. Prosperando. E isso é importante. E sobre essa questão dos investimentos, o que eu tenho escutado muito falar sobre é a ascensão de pessoas até então comuns que não se viam imergidas aí no universo dos microinvestimentos, já fazendo seus primeiros aportes, comprando cursos online sobre investimentos, etc. Como você entende isso no ponto de vista profissional, mas também no ponto de vista ali das pessoas que ainda não tiveram essa coragem, poderem darem o primeiro passo e como que é esse primeiro passo, né? Porque eu mesmo me coloco sempre do outro lado ali da câmera como espectador e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. Então, toda a complexidade ali que aparentemente tem no sentido de por onde eu começo, o que eu tenho que investir, é CDB, CDI ou é na bolsa mesmo, e aí como que funciona isso, assim, na questão. Acho que você vai poder falar sobre tudo, mas eu quis fazer um adendo dessa questão do teu trabalho no ponto de vista também dos investimentos, que eu acho que também é uma expertise que você vai estar podendo passar. Claro, não, com certeza. Assim, do que a gente vê de atualização do mercado como um todo, é que o mercado de investimento ele se democratizou bastante, né? Então, hoje a gente tem bastante tecnologia e o que veio ganhar mundo, né, e ganhar aqui também no Brasil não foi diferente, a XP foi a pioneira disso, foram a questão das fintechs, né, ou então as corretoras, né, ou plataformas digitais de investimento, que você consegue acessar produtos de investimento de diferentes riscos, diferentes prazos de liquidez, com valores de R$100, R$500 e comprar, enfim, investir no mercado asiático, investir, né, em ETFs da Europa, dos Estados Unidos. Então, a acessibilidade a esse mundo de investimento que de repente você precisava ter um capital um pouquinho maior para você ter um gerente no banco a quem se reportar e realmente o cara parasse para te dedicar o tempo dele, isso se democratizou porque ficou muito mais autônomo. Então, hoje você tem plataformas abertas, além da XP, né, a concorrência está vindo aí, é natural, e eu acho que isso faz bem para o mercado, né, porque aí fomenta as inovações e o foco principal não se perde, que é no cliente final, né, o investidor. Grande sacada, o primeiro movimento é desenvolver o comportamento do poupar. E se você fosse colocar uma equação simples, algébrica, o que é poupar nada mais é do que, né, o P de poupar é igual a receita menos o custo de vida. Então você consegue entender que, para eu conseguir poupar, a minha receita tem que ser maior do que o meu custo de vida. O que acontece muito na vida das pessoas é que a gente não domina o quanto a gente ganha, na grande maioria das pessoas. Sim. Alguns autônomos até sim, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha, outros não, mas a grande maioria é assalariado, né? Você trabalha numa companhia, ou enfim, você recebe um salário fixo. Eu ganho R$5.000, ponto e acabou. Então a tua receita é cravada. Então, como é que você vai poupar se a sua receita é cravada? Você vai ter que administrar bem os seus custos e fazer com que eles caibam dentro da sua receita e que ainda sobra uma gordurinha. Se a gente for eleger aqui um número X, de novo, assim, não existe um quantitativo. Então, trabalhando sempre em conceito percentual, procura tentar salvar 10% da tua receita. Então, se você ganha 5 mil, se desafie a poupar 500 pratas. Se você ganha 10 mil, se desafie a ganhar a poupar 1.000 pratas. Né? E aí você vai ter que fazer o seu custo de vida caber em 9, ou caber em 4.500, né? Os 5 mil. Então, esse é o primeiro grande desafio assim, que eu proponho, né, para quem está nos assistindo, de que sem você desenvolver isso, você não ganha. Você pode ganhar R$50.000. Se você gastar os mesmos R$50.000, você não vai poupar
tanto quanto um cara que ganha 5 mil e poupa e gasta 4.500 e poupa 500 por mês. E que no longo prazo acaba sendo uma pessoa que tem mais dinheiro do que a que ganha 50 mil. Exato, e que de repente vai alcançar a liberdade financeira que a gente estava começando antes de você, e você ganha 50 pratas, só que você não tem gestão sobre o seu patrimônio. Então, fazendo esse preâmbulo, primeiro ver o que te move. Para você perseguir, você tem que ter liberdade financeira. Para ter liberdade financeira, você precisa poupar. Para você poupar, é muito mais eficaz você olhar para os custos do que você olhar para a receita, porque a maioria das vezes é onde você consegue arbitrar. Tudo envolve gasto. Se eu for no cinema, não sei o quê, beleza, mas você pode pegar a bicicleta e ir para a praia, passar um dia na praia, pegando sol. Sim. Vai gastar tomando uma água de coco e tal, beleza, mas aí você vai gastar R$5, você não vai num restaurante e então tem que viver uma vida medíocre? Não, você vai ponderar e vai botar tudo na ponta do lápis, mas o teu objetivo é poupar 10% da tua receita. Sim. Então, assim, esse seria assim, o primeiro conceito. Conseguimos atender, né, o conceito do poupar, aí a gente pode pensar, agora eu tenho alguma coisa para investir. E a partir daí, quando alguém senta na mesa, né, na minha mesa lá pra gente conversar, cara, elabora uma carteira para mim, gente, eu tenho R$100 mil aqui, monta uma carteira para mim. Não é assim que funciona. O que funciona seriam 3 pilares básicos, né, de cada investimento. Que sempre quando você for avaliar um investimento, você vai ter que avaliar esses 3 pilares, que são a liquidez do investimento, que você pode resgatar, não pode resgatar. O produto exige uma carência de 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2. Né? Então, a liquidez do produto, a rentabilidade esperada do produto, quanto é que eu vou monetizar, né? Quanto é que eu estou contratando de taxa para esse produto, e o risco que ele me expõe. Tenho chance de perder grana? Não tenho chance? Se tenho, quanto? Ou não, é um produto conservador. E diante de uma primeira conversa, né, com os investidores, que a gente vai pegando essa sensibilidade. Né? Então, a primeira grande caixinha de uma carteira de investimento que você tem que suprir é a tua necessidade de liquidez. Né? Então, assim, meu custo de vida é de R$7 mil. Beleza. Para você dormir tranquilo, caso você seja demitido, ou caso você que é autônomo, teu negócio quebre, ou vem uma pandemia e destrói teu negócio do nada. Para você poder ter liberdade financeira, a primeira coisa que é essencial para você dormir um sono tranquilo, de caso aconteça alguma coisa que venha a ferir a tua geração de receita, você ter um colchão de segurança. Quanto é que é esse colchão de segurança para você? É 5 vezes o seu salário? É 5 vezes o seu custo de vida? Então, se o seu custo de vida é 7, se você tiver 21 pratas guardadas em liquidez, isso te deixa confortável e te faz dormir um sono tranquilo, porque aí você vai ter 3 meses para poder sanar o teu custo e é o tempo de você correr atrás de uma nova geração de receita. Então, assim, a primeira caixinha que a gente supre da necessidade de um conceito de uma carteira de investimento na hora de planejar, né, as finanças, é exatamente a parte da liquidez. Uma vez ela suprida, a gente está falando que a gente pode começar a projetar valores. Né? E aí, no ambiente de projeção de valores, é que você pode começar a tangibilizar a questão de assumir risco ou não. Porque o risco, por si só, ele sempre vai existir. Então, o teu patrimônio, quando ele está alocado em risco, ele tem a possibilidade de ter quedas, né, prejuízo. O que você não pode é ter a necessidade de ter aquele valor de forma imediata e no momento que ele estiver em baixa, você, pela necessidade, tem que resgatar ele em baixa. Então você tem que ter fôlego, e fôlego nesse sentido é tempo, para que ele esteja em baixa nesse momento, mas se a estratégia foi bem desenhada e o cenário se aponta para que aquela estratégia de investimento seja eficaz, é só questão de tempo, e tempo você tem porque você desenhou isso de forma saudável para a tua carteira, que você já supriu a caixinha da liquidez para qualquer eventualidade. E aí você pode colocar alguma coisa para o risco. Parte que, no caso, não passa a não ter tanta segurança quanto esse outro é a parte do patrimônio que você deixou na liquidez. Isso, que você deixou na liquidez. Que é um ponto interessante que me chamou a atenção. Eu acho que foi um dos nossos primeiros contatos aí profissionais. Foi no início da pandemia, quando eu decidi de uma vez por todas dar o meu primeiro passo em relação aos investimentos. E eu ficava te ligando e fazendo... A hora é essa. Pedindo consultoria e, eu tava vendo que tava caindo, tava vendo tudo que tava acontecendo no mercado e eu falei, cara, eu ainda não tinha entrado, mas eu entendia que era meio que óbvio que o mercado em algum momento vinha melhorar. Ninguém imaginava quanto tempo que ia durar essa pandemia, né? Eu acho que Exato. Todo mundo foi bem surpreendido em relação ao tempo, que ainda não acabou. Mas eu percebi que, de fato, ali era uma oportunidade, porque estava tudo muito em baixa e que eu podia vir, no longo prazo, ter uma recuperação óbvia, visto que se estava atingindo a maior baixa assim, dos últimos anos, de fato, aquilo era uma boa oportunidade. E aí que eu me pego nesse ponto é de entender até questões de casos, né? Que eu acho que as pessoas gostam de ver casos, ouvir casos,
para também ajudar na tangibilização dos aprendizados. Então, o que você falou agora, que me chamou muita atenção, foi essa questão sobre o investimento, você ter ali uma segurança em relação ao tempo de recuperação dele no momento de queda. E quantas pessoas que talvez abdicaram dos seus patrimônios durante a crise que foi estabelecida por conta do coronavírus e que acabaram abrindo mão no desespero e por uma não segurança ali de um colchão, digamos assim, e acabou queimando parte dos investimentos para ter uma recuperação, quando na prática estava tudo em queda, e aí agora talvez esse número já se igualou. Como que foi em relação assim os números, né? Porque a bolsa hoje já atingiu o patamar que ela estava antes da pandemia? Já atingiu e já superou. Já então, as pessoas que abriram mão as pessoas que não fizeram nada, sentaram em cima do papel, como a gente fala, e esperaram a coisa voltar, tão bem e obrigado. É isso. E as pessoas que de repente se desesperaram falando, pô, o mundo vai acabar, e aí... eu preciso desse dinheiro e fui demitido e não tinha um colchão tão bem estruturado. Aí o trabalho foi mal feito lá atrás, porque de repente faltou orientação e acontece, né? Pô, as pessoas que geram receita, elas têm o seu ofício, que demanda o seu tempo e não tem expertise, às vezes, investimento, e por isso que a gente da área de assessoria tá aqui justamente para poder auxiliar, né? Então, o trabalho que a gente faz lá é exatamente fazer esse desenho para que numa situação como essa, você tenha tempo para esperar o mercado reagir e devolver. E se você parar bem para pensar, o dinheiro ele está sempre aí, ele só troca de mão. Então, para alguém perder, alguém está ganhando. E não é interessante as pessoas de poder assim, não se contentam com um mercado em baixa. E a maioria das pessoas de poder também tem suas riquezas no mercado financeiro. Então, assim, são muitas partes interessadas de fazer a coisa retomar, porque está todo mundo tomando ferro, né? Então, assim, acaba que naturalmente as pessoas vão mover mundos e fundos para fazer as coisas voltarem a acontecer, e você que é ali um mero mortal, um investidor quietinho dentro do seu quarto operando via home broker, você vai ser mais um plâncton ali no meio desse oceano do mercado institucional, que é o que realmente move as tendências de mercado. Mas, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, quem ficou parado nessas horas de muita volatilidade, que a gente chama, que é uma oscilação muito grande, se deu melhor do que quem ficou tentando operar esse time, porque no meio do caminho subia mesmo e descia, mas hoje, quando você pega aí uma diferença ali, quando a gente teve o circuit breaker, que foi em março, até hoje tem aí um ano e 3 meses, né? 1 ano e 4 meses. Então, quem ficou esse tempo não é nem um período tão grande assim, se você tiver um bom desenho ali da tua carteira. Lembrando que se você continua gerando a tua receita, beleza. Você esquece aquilo, você não depende daquilo, porque o teu dever de casa do conceito do poupar você já faz o teu custo rodar dentro da tua receita e ainda sobrar 10% para você continuar engordando o porquinho. E o que aconteceu é que esse porquinho acabou indo ladeira abaixo, no sentido da rentabilidade dele, e inclusive, para alguns, acabou até depreciando o patrimônio investido. Se você chegou a aportar 100 mil, você pode, durante um período, ter ficado só com 60 mil, exemplo. Mas, se você tiver paciência, né, as coisas acabam retomando. Né? Então, assim, é um jogo que você acaba fazendo uma mescla de cada alocação na carteira tem o seu significado para que o portfólio como um todo tome a sua forma. Então, como eu falei, o primeiro é a parte da liquidez. Uma vez ela sanada, a gente pode projetar valores. E a liquidez necessariamente ela tem que estar em renda fixa, né, em algo conservador, justamente porque você precisa de ter constância, previsibilidade, então passos um pouco mais curtos, mais constantes, porque você sabe que a qualquer momento que você resgatar, você vai estar resgatando com um ganho, mesmo que de repente um ganho menor quando você compara com algo mais arriscado. E uma vez isso sanado, aí sim você, podendo projetar valores, aí você pode assumir o quanto do percentual total do patrimônio que você está investido, você tem de apetite de risco. Poxa, se eu perder 20% do meu patrimônio total, é aceitável. Com os outros 80% eu não vou me sentir o cara mais derrotado do mundo. Afinal de contas, eu não preciso disso para o meu custo de vida rodar e tal. E querendo ou não, eu vou ter a capacidade de repente, monetizar mais essa grana. Então, você pega do que pode ser projetado, né? E aí, quando eu falo longo prazo para risco, eu falo em torno de 2, 3 anos, é longo prazo mesmo. Você dedica, 20% do seu patrimônio, 30% do seu patrimônio. E a diferença desse percentual, né, então supondo, 10% eu tenho 100 mil para aplicar, né, 20% eu boto em liquidez, 20 mil, dado que o meu custo de vida é 7 mil, né,
Então, eu garanto 3 meses aí. 3 meses. 3 meses. Você também vai fazer uma conta no momento que você está numa situação tranquila. E se você passa por algum incidente e você tem uma necessidade, uma perda de um trabalho, um cargo, etc., o teu custo de vida de 7, talvez ele vai ser um pouco reduzido, porque você entende que você tem fôlego só para mais 3. Então, exato, então você mesmo vai começar 7 vai virar 4, a arrochar o custo ali, né? E os 20 vão vai segurar na rédea curta. Exatamente. E você vai fazer 20 e durar 6 meses ao invés de possivelmente, ou 3 ou 4, porque tem os custos fixos que de repente mudam, um aluguel, enfim. Aí varia muito de caso a caso, cada um vai fazer o seu dever de casa. E aí eu queria que você também pudesse dar exemplos em relação a esses investimentos de liquidez. Quais seriam ativos aí que fazem sentido e nos outros também, nos de longo prazo, você poder citar em relação à diversificação do patrimônio que a gente está pegando uma média aí dos 100 mil. A gente sabe que não é uma coisa real para todo mas mundo. Aí faz uma regra de 3. E até para que isso não, de forma alguma, afaste as pessoas no sentido de dar esse pontapé inicial, porque a mesma conta de 100 a gente faz com 1.000 e faz com 10 mil, mas mais porque é uma conta fácil de fazer. Então, 20% de 100, e a gente vai pensar até a percentual, como que é essa divisão e em que isso pode se tangibilizar em relação à estratégia. Beleza, então assim, só para fechar o raciocínio, a ideia é, supriu a caixinha de liquidez, necessariamente ela tem que ser de renda fixa, vamos dizer que seria 20 mil dos 100, né? Então 20% do portfólio ali. Depois, sabendo que os outros 80 você poderia projetar, o quanto desses 80 você teria apetite de, numa eventualidade, né, de um pior cenário acontecer e a estratégia ir por água abaixo, numa situação pandêmica como a gente viveu recentemente, o quanto você estaria disposto a estar exposto nisso, né? E aí, que seja 30% dos 80%, sobrou ainda 50%, que não vai estar exposto a risco, mas você consegue monetizar mais a tua carteira projetando valores em renda fixa mesmo, de forma conservadora. Então, assim, a forma da gente conseguir gerar valor para a carteira de investimento que não seja um valor qualquer, né, um valor que realmente faça diferença na sua vida, ou tomando risco para a carteira, ou projetando valores em algo conservador. Então, assim, entenda que dos 3 pilares que eu citei, liquidez, rentabilidade e risco, liquidez, rentabilidade e risco, você sempre vai assumir duas finalidades para cada caixinha dessa. Então, na caixinha de liquidez, você vai querer ter um produto muito líquido, que você pode resgatar a qualquer momento, e que ele não vai render muito, mas ele vai ser de baixíssimo risco. Então, é muito líquido e pouco risco. Então, não vai ser a melhor rentabilidade do mundo. Sim. Porque senão você teria as 3 numa só. E me diz que o produto é esse e que eu vou botar todo o meu dinheiro, né? Então, esse produto não existe. Da mesma forma, quando você projeta valores, você vai estar projetando valores e aí você pode projetar em algo de renda fixa. Então, você vai ter uma alta rentabilidade, baixo risco, só que você não vai ter liquidez, né? Ou você vai conseguir fazer muito dinheiro num curto espaço de tempo, né? Só que aí vai ter alto risco, né? Então, assim, você vai estar sempre mesclando com essas coisas e esse conceito que eu falei, né? Então, liquidez, depois ver qual percentual do que pode ser projetado você teria apetite para poder compor a carteira, e o que sobrar você vai projetando em renda fixa mesmo para manter a constância da carteira. E aí veja que a carteira acabou se transformando num portfólio de 70% conservador e 30% para o risco. Dos 70% conservador, 20% de liquidez para qualquer gargalo e 50% projetado para monetizar mais a carteira. Entendeu? E aí você vai surfando esse equilíbrio. Se o mercado está um pouco mais voltado para o risco, um exemplo que você citou, o mercado está muito em baixa, a pandemia derrubou a bolsa, a gente está navegando a níveis de 3 anos atrás. Poxa, se eu tenho liquidez, né, se a minha carteira hoje roda a 80-20, né, 80 conservadora, 20 risco, e eu estou navegando nesses níveis, poxa, eu vou aumentar para 60-40. Vou tirar um pouco. Vou tirar da renda fixa porque, se existe um momento oportuno para eu aumentar o risco, olha essa. Né? E aí você vai fazendo isso de forma dinâmica, né? E a gente também vai estar aqui sempre para poder estimular do que a gente, enfim, entende que seria o mais assertivo, né? E agora, indo para os produtos que vão atender às necessidades dessa caixinha, né? De cada uma dessas 3 caixinhas. Então, liquidez, para ser assim bem objetivo, bate-pronto. CDB de liquidez diária, porque o CDB ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil, que é o mesmo fundo garantidor de crédito da poupança. Então, a poupança ela só é conservadora porque ela tem o FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito por trás, que ressarce caso a instituição venha quebrar. Então, você vai comprar um CDB de um banco XPTO e ele veio a quebrar, beleza, até 250 mil, o seu patrimônio investido ele está protegido pelo FGC, mais a rentabilidade do período até o momento que aquela instituição que emitiu esse CDB quebrou. Então, muito conservador. A poupança é assim, o CDB é assim, a LCI é assim,
que é a letra de crédito imobiliário, a LCA também. Mas para liquidez diária a gente faz via CDB ou título público federal. Então, liquidez diária, CDB ou título público federal. A parte do que você pode projetar, você pode fazer também via CDB, que também é bem conservador por conta desse conceito do fundo garantidor de crédito, e você pode botar de forma escalonada, entendendo que quanto mais tempo você projeta, maior vai ser a rentabilidade que você vai aferir. Né? Então, é como quem diz assim, pô, você quer R$1 milhão agora ou você quer R$1 milhão daqui a 10 anos? O que você quer? Agora, óbvio. Você quer agora. Aí você vai poder trabalhar. Você vai poder trabalhar esse R$1 milhão da forma que você quiser. Você não quer daqui a 10 anos. Então, pô, se eu viro pra você e falo assim, pô, Arruda, toma R$1 milhão aqui e você... Mas, pô, eu posso pedir que você me devolva ele a qualquer momento. Você não vai poder trabalhar ele numa grande engrenagem para poder te dar um retorno daqui a 3 anos. Agora, se eu viro para você e falo, olha, pô, toma R$1 milhão, eu só vou precisar desse valor daqui a 3 anos. Vai falar, pô, cara, você deixando esse R$1 milhão aqui comigo daqui, em 3 anos eu consigo fazer uma coisa bacana, gerar um retorno legal com esse R$1 milhão e ainda te devolver uma parada boa. Então, entenda que faz sentido, quanto mais prazo você dá para quem você está emprestando dinheiro, quando você está comprando um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para alguém a uma taxa maior. Então, assim, é como que, pô, o banco nunca perde, né? O intermediário nunca perde. Então, ele vai te remunerar 2%, vai emprestar o teu mesmo dinheiro a 10%, vai ficar com 8%, desses 8% ele... Aí vai ser num cheque especial, num financiamento, nos produtos que tem um alto custo. Exato. Então, assim, quem tá como rentista, é ótimo ter um juro alto, vamos dizer assim. Tudo bem, os preços vão estar altos porque vai ter uma inflação alta, mas você vai estar monetizando. Agora, quem depende de crédito, aquele lá, cara que pega o crédito pessoal, que normalmente, infelizmente, é a base da pirâmide, né, a grande massa, que é o cara que fica no cheque especial, que é o cara que depende de cartão de crédito e fica pagando o valor mínimo do cartão de crédito e rolando dívida. Ele vai rolando no juro. E, pô, se ele está num juro alto, a dívida dele aumenta de uma forma, num pace mais elevado. Então, isso é muito importante, que, pô, você tem que... Um conceito que eu acho muito legal também é que existe o intermediário, existe o credor e existe o devedor. O credor é o cara que dá dinheiro para o intermediário e recebe dinheiro do intermediário. O devedor é o cara que toma dinheiro do intermediário, que no caso é o banco, a maioria das vezes, e paga para o intermediário. Você sempre tem que estar do lado do credor. Se você estiver do lado do devedor, está fazendo coisa errada. E você só vai estar do lado do credor, né, de quem dá crédito para o intermediário e recebe coisa em volta, se você poupar. Então, entenda que, pô, para você poupar, você tem que estar com o seu custo bem elaborado, tem que estar rodando dentro da sua receita, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Né? E aí você, da mesma forma que o cara que deve dinheiro, ele entra numa espiral de aumentar a coisa no tempo, né, aumentar a dívida no tempo, você entra numa espiral de aumentar a sua riqueza no tempo de forma exponencial. Né? Não na mesma magnitude, porque você toma crédito a um valor muito mais caro, né, muito maior. O prejuízo vem muito mais rápido. Então é mais um motivo para você estar desse lado aqui, já não é fácil. Então, assim, que seja para ontem. Porque quanto mais rápido você fizer isso, o tempo ele é muito seu amigo, porque a gente aqui no Brasil trabalha com juros compostos, né? Então isso faz uma curva exponencial, né? Diferente de juros simples, né? Que, pô, você tem R$10 mil, a taxa que você pactuou é 10% ao ano. Você vai ganhar R$1.000 por ano. E você vai ganhar R$1.000 por ano. Então, todo ano você vai ganhar 11 mil, depois no outro ano 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil. Essa é o juro simples. O juro composto você tem 10 mil, depois de um ano você vai ter 11. Aí vai ser 10% sobre 11, você já não ganha mais 1.000, você ganha 1.100. Aí depois vai ser exponencial. Isso sobre 12 e 100. Aí, pô, sobre 12 e 100 você já não ganha mais 1.100, você ganha 1.210. E assim sucessivamente. Então, quanto mais rápido você fizer isso rodar a seu favor, você bota isso numa curva de 20 anos para frente, o gráfico vai fazendo assim, exponencialmente, entendeu? E aí você precisa de menos para poder fazer com que a rentabilidade seja mais virtuosa para ti, né? Porque o portfólio, ele tá ali para te dar a paz, para te dar o teu sossego, que é a liberdade financeira de te dar, de perseguir teus sonhos. E o portfólio ele vai atender a duas coisas, as mudanças do cenário político-econômico, né? Então, assim, pô, o mercado está mais tomador de risco ou menos tomador de risco, e as tuas necessidades. Agora eu quero comprar uma casa, agora eu quero trocar de carro, surgiu uma parada aqui que antigamente não estava no radar. Pô, minha mãe não tem plano de saúde, ela está com câncer, eu vou precisar tirar R$50 mil, poxa, vamos reconfigurar, vamos ver o melhor time da gente gerar essa liquidez para a carteira, que antes era de 20%, a gente vai ter que ter mais liquidez aqui agora. Pô, tá num bom time, cara, já vamos vender aqui, isso aqui, já estamos na alta, aproveita para vender, gera essa liquidez. Então, assim, é orgânico, né? É algo dinâmico. Então, não é algo engessado, né? E essa é a importância também do papel de um profissional na área para estar auxiliando, porque no final das contas o que eu entendo é como tudo na vida, né?
você falou dessa questão da gente respeitar o nosso dinheiro pensando através do nosso tempo, o que me chamou muita atenção e eu vou voltar nesse outro ponto. Mas em relação também a questão do tempo, acaba que o cuidado com profissionais e o aceitar pagar para outros profissionais para fazerem aquilo para você, está te gerando um aumento de performance no teu objetivo, porque no final das contas ele tem um conhecimento mais aprofundado que o teu, e ele é pago por isso, e também no ponto de vista relacionado à questão da economia de tempo que ele vai te gerar, porque para você adquirir o mesmo conhecimento ou você conseguir ter as melhores práticas que ele tem, você precisaria desempenhar talvez o mesmo tempo que ele está lá de frente para o computador, fora todo o background que ele teve de conhecimento, de formações, etc. E tá arriscado no final você nem ganhar dinheiro e até perder. Isso. E o que eu achei legal por conta dessa questão que você falou da volatilidade, porque não é uma questão engessada. Então, beleza, hoje eu entendi, vi meia dúzia de vídeos, eu entendi que eu posso fazer isso, e eu vou conseguir ter. Mas beleza, e daqui a 2 meses que teve uma mudança, ou às vezes no dia seguinte que já teve uma mudança no mercado, e você talvez não acompanhou aquela notícia, aquela nova informação, aquela nova questão ali que aconteceu fora do Brasil e etc, que vai refletir aqui, mas no caso ter uma pessoa justamente com essa posição, ela está ali te garantindo essa performance do ponto de vista de resultado e de economia de tempo. Exato, e esse acompanhamento. Então, assim, se eu pudesse desenhar, assim, qual é o desenho perfeito de um planejamento financeiro, 100% ideal? Primeiro, você tem que viver a sua qualidade de vida da forma que você quer no seu padrão, ter receita para poder cobrir isso, né, e viver com a sua qualidade e garantir a longevidade da sua vida, mantendo esse padrão, né, porque a partir do momento que você deixa de ser economicamente ativo, a maioria das pessoas perde o padrão. E para você ser a minoria dessas pessoas, você precisa fazer o seu dever de casa, você precisa fazer de agora, que é quando você está economicamente ativo, você ainda está cheio de tempo. As pessoas mais jovens, mas a pessoa mais velha também, tá? Não precisa desistir. Sempre há tempo, né? Hoje vai ser melhor do que amanhã. Então, assim, para que você consiga, no momento que você não for mais gerador de receita, você já ter acumulado uma gordura tamanha que, com a aposentadoria que você recebeu, ou com a previdência privada que você fez, você suprir, né, INSS, com mais o que a sua carteira te dá de rentabilidade, mais a previdência, a receita que vai conseguir manter a sua longevidade, né? Então, ter uma capacidade de gerar mais do que você gasta para poder conseguir ter o conceito de poupar, fazer isso, e se você quiser fechar a cereja do bolo, é você também pensar na parte da sucessão patrimonial, que é para os seus futuros herdeiros. Então, assim, imagina, né, muitas pessoas têm uma visão um pouco egoísta, né, de não, mas, sucessão patrimonial, mó baixa astral, vou deixar para os meus herdeiros, não, eu vou gastar tudo. Isso não faz sentido, eu não vou estar mais aqui para ver. Mas pensa que se o seu pai te deixasse esse legado de sucessão patrimonial e você, para poder honrar o que você recebeu, você fizesse isso também para o futuro da geração da família de vocês. Que bonito, né? Bem melhor. E outra, você fazendo um bom plano de sucessão patrimonial, você consegue fazer uma boa redução tributária, e aí, no caso, o seu patrimônio, que hoje é da sua família, ele é menos dilapidado pela boca do leão, né, que é o governo, porque você fez um bom esquema de sucessão patrimonial, e você garante que, num momento de dificuldade sentimental do relacionamento, aí mais uma vez esbarrando na tríade, para os seus herdeiros, que é por um momento da sua falta, que ele ainda não vai ter que se deparar com outro problema, que é o problema financeiro, e não vai dar para ele nem a capacidade dele, de repente, ter um pouco mais de tranquilidade de viver aquele luto, ter o respeito pela capacidade que você teve de gerar aquela tranquilidade para ele e também querer passar isso para o filho dele e assim sucessivamente. Então, a maioria das vezes a gente não pega para fazer isso porque a gente não recebeu isso dos nossos pais. Só que você vai nos Estados Unidos, né, onde a sucessão patrimonial, que o imposto sobre a sucessão patrimonial é cavalar, né, se eu não me engano, aí, salvo engano, é 30%, né, beira aí, em alguns países 50%, exige que as pessoas façam um bom planejamento de estrutura securitária, né, e um bom planejamento sucessório para que não fique para o Estado parte do patrimônio que a família suou para poder colocar. Então, assim, cara, você está brigando por algo que é seu. Você quer, então, não vou olhar para isso que você vai estar aqui depois. Beleza, cara, muito parte disso, se você não fizer uma boa sucessão patrimonial, vai para o governo, poderia ter no bolso do teu filho.
Sim. Entendeu? Pô, será que não vale a pena a gente olhar com isso um pouco mais de atenção e carinho? E se a gente recebesse isso, você também não seria grato? Então, pô, se você não recebeu isso, seja você o precursor. O precursor. Agora, essa é a cereja do bolo. Para isso você precisa fazer o bolo inteiro. E fazer o bolo inteiro é primeiro você olhar o custo e parar de tomar Coca-Cola e comer um pãozinho na padaria. Isso que eu achei... Não, isso faz todo sentido. E eu achei interessante, como eu falei, que você fala sobre qualidade de vida, e a qualidade de vida ele é um pilar aí fundamental da metodologia. Mas o que você aponta como estratégia para identificar, porque a gente julga extremamente necessário que as pessoas tenham um momento na rotina delas, na vida delas, de revisão, de entendimento do que elas querem para elas, de identificar de fato aonde ela vai desempenhar mais esforço de trabalho, seja para gerar mais receita, então se eu vou empreender, se eu vou buscar uma promoção, ou onde que eu identificar novamente o que me faz bem no caso da saúde, mas no ponto de vista financeiro, tirando ali o óbvio, né, que é a parte de fazer receita, então é o trabalho. Todo mundo sabe que tem que trabalhar. Acho que todo mundo nasce sabendo que não tem que dar duro, que tem que trabalhar e vê todo mundo dando duro. Mas ninguém vê o outro guardando dinheiro, porque é uma coisa muito privada, né? É uma coisa que não é debatida. Então, a gente já está aqui há horas conversando, a gente conversou antes, você não sabe quanto que eu tenho guardado e nem eu sei quanto você tem. Mas talvez a gente trocou várias ideias sobre conversa de quanto que a gente ganha ou como que está o trabalho. E então, assim, a área profissional que está dentro da área da prosperidade, ela é muito pautada nos assuntos. Mas a área financeira é sempre uma coisa muito escondida, o que não desmotiva, mas não motiva as pessoas a conversarem a respeito. E aí que eu queria entender, assim, no seu ponto de vista de estar sempre auxiliando as pessoas, prestando esse tipo de consultoria, como que é uma visão ali, ao ponto de vista de organização, dos custos, dos gastos? Perfeito. Assim, como eu falei, quem manda enquanto você ganha? Se você é autônomo, é você mesmo manda pelo teu esforço de trabalho. Se você não é autônomo, é o teu chefe. Então, você não manda nisso. Então, esquece a parte da equação que poupança é igual a receita menos o custo de vida que você quer como padrão. Onde é que você manda? Você manda no custo, entendeu? Então, assim, é ali que você tem que trabalhar. E ali você vai ter que cortar na carne. Que, né, na carne que eu digo, você vai sentir a dor, né? E você vai saber onde é que é essa dor. Então, a gente pode aqui trazer até ensinamentos que a gente aprendeu na faculdade de administração, economia, que você aprende ali nas necessidades básicas, né, do ser humano. Então, pô, você quer ter um teto para morar. Você não vai cortar o teu aluguel, pô. Você não vai cortar a luz. Você não vai cortar o gás. Você não vai cortar a água. Você não vai cortar os bens essenciais. Na hora de você simplesmente olhar, se você gasta através de cartão de crédito, olha a tua fatura do cartão de crédito, lançamento por lançamento, você já vai ver o que não é cortável. Começa pelo que não é cortável, que são, ao meu ver, custos essenciais. Classificaria como custos essenciais. Ou custos essenciais, custos fixos que não são arbitráveis ali, passíveis de mudança ou de mercado. Corte. Cara, você precisa comer, você precisa gastar luz, você precisa pagar o aluguel, são o básico. Seguro, plano de vida. Exato, aí você até começa já, o plano de saúde, a depender do aperto que você tá, você pode até trocar, e aí você vai fazer o plano de saúde através de uma boa alimentação, né, que nem a gente teve aí o nutricionismo aqui. Então, assim, ao olhar aos custos, você vai ver o que não dá para cortar. O que não dá para cortar, você já separa como custos essenciais. E aí vai sobrando ali os custos não essenciais. E aí dos custos não essenciais você vai botar uma lupa. E aí você vai ver, o pão da padaria, eu poderia comer, sei lá, 3 vezes na semana fora no almoço da minha empresa, porque tem a cozinha e eu posso levar comida de casa e comer 2 dias, ao invés de comer todos os 5 dias fora. E até mesmo conciliar, em comer mais saudável e mandar, a pessoa que trabalha lá na minha casa fazer esse rango, e aí, vou estar atendendo. Enfim, aí você pode brincar de, atender ao custo e atender também a isso, e você vai falar, caraca, tô esquematizando bem a coisa. E o interessante de você olhar para o custo é porque, como o dinheiro ele engloba muitas partes da sua vida, você acaba querendo otimizar, calibrar muitas coisas da sua vida e mapear o que é desnecessário, que você fala, nossa, esse custo, ele só vai porque eu não paro para olhar. Agora que eu estou parando para olhar, meu Deus do céu, e aí você vai fazer uma retrospectiva, puxar 24 meses, 36 meses para trás, vai falar, caraca, nossa, foi 5 pratas aqui fácil, 10, mole, que eu poderia, de repente, estar fazendo meu porquinho para na hora que pintar um cavalo eu montar e eu abrir um negócio. E isso, de repente, é ser um divisor de águas da minha vida e eu dar uma porrada milionária. Então, assim, voltando aí para a tua pergunta, qual conselho você dá?
receita você não manda, a equação é simples, para você ter poupança, você tem que aumentar a receita, você não manda na receita, você manda no custo. Olha para o teu custo, vê o que é essencial. O essencial, como o próprio nome já diz, não dá para cortar, o que é não essencial. E aí você vai começar a brincar de ver o que realmente é preciso envolver grana e o que realmente, de repente, você consegue ter o mesmo nível de satisfação, correndo meia hora, isso vai te gerar endorfina, indo numa academia, e aí, eu tenho uma academia, eu vou na Bodytech, eu gasto R$400 por mês, poxa, mas o status e tal, será que isso muda a sua vida? Paga um Smart Fit, vai gastar R$100, um quarto do valor, embolsa esses 300, no final do ano, bota no porquinho, no final do ano você dá de presente uma viagem. Entendeu? E aí fala, olha aí, ó, e o corpo continua andando, você continua malhando. Então assim, eu quero um relojão, ou eu quero um Cássio, que eu compro no camelô a 20 pratas, todos marcam hora. Marcam hora. Entendeu? E aí você vai começando a jogar e ver o que realmente faz sentido na sua vida, olhando para os custos, e aí você vai poupar, e aí ao poupar você vai querer cada vez mais olhar melhor para os seus custos, e você começa a entrar num ciclo virtuoso de respeitar mais o dinheiro que você poupou, consequentemente o gasto que você aplica, consequentemente começar a olhar possíveis negócios que podem catapultar a tua vida, porque agora você tem o dinheiro guardado e isso te possibilita abraçar oportunidades que venham a surgir, e o custo é na carne. Então é aquilo que você falou, muitas pessoas às vezes não têm disposição para isso, mas essa conta vai chegar, e se chegar aos 60 anos de idade, você depender dos seus filhos, quando no bom desenho que a gente comentou aqui, seria você deixando o patrimônio para ele e não tomando o patrimônio dele, você não vai chegar com uma dignidade tão imaculada como uma pessoa que fez todo esse desenho perfeito, entendeu? E ainda deixar esse legado para que seu filho passe isso para... eu acho que isso tudo faz parte de um processo de organização dos seus objetivos. Então, a vida, né, a gente entende a vida como uma jornada onde a gente tem que estar sempre em busca de alcançar as coisas que a gente objetivou como nosso sonho. Então, qual que a grande pergunta é o que você quer para você, o que você quer para sua vida, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, o que te move, o que você quer, e seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 100 anos, o que você quer para você, o que você quer para sua família. Então, como identificar tudo isso, que é o nosso processo aí, de justamente entender aonde dói mais, onde dói menos, o que são ali os custos essenciais, e o custo essencial para mim é diferente do custo essencial para você. Cada um vai no seu. Cada um vai no seu, e você ter ali um rastreamento disso tudo é de fato a garantia de que você, pelo menos, sabe em qual direção você está indo. Porque muito diferente de você estar na direção daquilo que você almejou, é você pelo menos saber se você está indo naquela direção ou se você está indo na direção contrária. Então, a partir do momento que você identifica o que você precisa cortar de custos, no momento que, por mais que você entenda que você não podia estar tendo aquele custo ali naquele momento, se você tiver, você vai falar, tá, tudo bem, eu estou mais uma vez gastando dinheiro com isso aqui que eu tinha entendido que eu ia cortar, mas eu já pelo menos sei que eu estou fazendo algo que não me leva para aquele meu objetivo. E naturalmente, o teu corpo, a tua cabeça, a tua mente vai te ajudar nos momentos em que você vai ser colocado à prova novamente a te dizer, cara, não, dessa vez não. Dessa vez você não precisa ter esse gasto. Lembra que da última vez que você teve, você já sabia que aquele gasto não fazia sentido para os teus planos e para os teus objetivos, mas mesmo assim você teve, você viveu ali um arrependimento, seja no dia seguinte, seja no momento ali depois da compra, que chegou um negócio que não era tão maneiro e você ficou tipo na expectativa, pelo menos na próxima vez você já sabe, você já está mais policiado ali para poder bloquear os teus anseios, as tuas vontades imediatas. Exato, e assim, até aproveitando esse gancho, o que eu acho é que como a gente tem um tempo escasso e uma vida economicamente ativa limitada, quando a gente está ganhando muito dinheiro, a gente acha que isso vai ser para sempre, entendeu? E não é assim. Ela tem uma curva, né, de ascensão e depois ela cai, né? E é preciso cuidar desse patrimônio que você tem hoje, a capacidade de gerar, e que às vezes não tem a maturidade que de repente um ancião tem, ou alguém de 60 anos tendo a necessidade de bater a porta tem, ter essa maturidade desse cara de 60 anos ou de 70 anos, o cara que já está entrando na fase não economicamente ativa, né? E para justamente cuidar disso. E aí, uma pequena metáfora é o seguinte, você não pode esperar ter sede para começar a cavar um poço d'água, né? Então, assim,
você tem que cavar um pouquinho todo dia, para no momento que você tiver sede, o poço já está ali, porque senão você vai cavar e vai morrer cavando, entendeu? Então, assim, é um esforço você cavar o poço um dia após o outro e tal, é claro que é um esforço, mas se você ficar empurrando com a barriga isso, cada vez vai demandar mais esforço. Então, que seja um esforço menor, paulatino e a longuíssimo prazo, por isso que eu costumo falar que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, onde você, poxa, vai montar o seu planejamento financeiro com assertividade de que ele vai estar ali, né? E que você, de repente, não vai brincar com ele porque você não vai brincar com o tempo que você demandou, porque o relógio não vai rodar para trás. E o tempo, de fato, é o seu maior ativo, né? Não é grana, como muitas pessoas acabam confundindo. Então, você olhar para o seu patrimônio sabendo que ele, na realidade, está refletindo o tempo que você gastou para gerá-lo, você vai olhar também para o que te traz qualidade na gestão do seu tempo, né? Justamente porque com esse conceito do bom planejamento financeiro, você vai ter que cortar um pouco na carne as coisas que de repente massageiam o teu ego ou te geram um prazer momentâneo e que você vai ter que ter um pouco mais de jogo de cintura para poder abrir mão disso em prol dessa paz que é você ter uma liberdade financeira bem desenhada, entendeu? Sim. Isso que você falou eu achei legal e eu queria trazer mais 2 pontos para essa discussão e a gente também já ir finalizando, relacionado a 2 métodos aí da plataforma Lifesplan, para a gente entender até que ponto também a gente conseguiu contribuir para o teu entendimento, para a tua organização de vida através dos nossos valores como marca, porque com certeza muitas das coisas que você trouxe vão estar ajudando não só a mim, Gabriel, pessoalmente, no meu dia a dia, na minha vida, como a todas as pessoas, mas também as novas pessoas que vão estar assistindo, porque a metodologia ela se transforma a cada Lifesplan Talks. Então, a proposta desses encontros é justamente a gente está aprendendo com informações dos especialistas que são convidados para falar sobre determinados assuntos e a gente está depois repassando isso para as pessoas de maneiras diferentes. Então, sejam aí premissas aí principais, dicas como você trouxe, mas também aí algumas outras colocações, algumas coisas mais sutis que fizeram bastante sentido. E uma das que pra gente é uma regra, né, que é o conceito da tríade da vida que você citou aí várias vezes, você conseguiria entender, enquadrar, por exemplo, os custos que você tem e você acha que isso, por acaso, poderia ser mais fácil, tanto para você quanto para as outras pessoas, se organizarem financeiramente a partir dessas áreas, do ponto de vista de você entender onde estão sendo os seus gastos, né? Então, eu digo isso porque a minha planilha de organização ela é dividida nas áreas. Então, eu sei o que eu estou gerando ali, o que eu estou tendo de gasto que está relacionado à minha área da saúde. Então, quais são as vitaminas que eu tomo de manhã, quais são os gastos que eu tenho relacionados a médicos, exames, etc., ou alimentar, quais são os gastos. E aí, na área da prosperidade, né, que é um ponto importante da gente falar, que na metodologia Lifesplan a gente entende ela a partir da área profissional e financeira, mas que ela está ali com o propósito de realizar os seus sonhos, e aí seus sonhos são muito além de coisas tangíveis, quantitativas, e sim do seu plano, mas realizar os seus sonhos, gerar segurança para as pessoas que você ama e poder também, de alguma forma, estar contribuindo, devolvendo isso ao mundo de uma forma através de formas de caridade, etc. Então a gente entende a área das finanças com esses 3 viés. E todos os gastos que a gente tem, e eu tenho particularmente, eu relaciono ele com uma das áreas. Então, passei isso aqui no cartão de crédito. Na hora que eu vou anotar na minha planilha, eu olho e falo, cara, isso aqui está relacionado à minha realização dos meus sonhos ali diretos, pessoais, estou ajudando alguém, ou é alguma coisa para minha família, para minha namorada, é um presente, é um shopping com um amigo, que é também relacionamentos, é um jogo de futebol ali, que é o meu entretenimento nos relacionamentos, ou é ali na saúde. Então, é uma forma que eu comecei a identificar para conseguir orquestrar melhor e poder ver ali os pratinhos rodando e olhar para os meus gastos e entender como está acontecendo, né? Porque no final das contas, o mais difícil é a gente pegar aquela fatura do cartão e a gente entender o que é o que. Então, se a gente pudesse ali ir categorizando por áreas e a gente já ter uma visão ali um pouco mais macro de como que aquilo tá funcionando na operação ali, como que a roda tá girando, acho que já para mim já funciona muito melhor. Então, é o S de saúde, o P de prosperidade e o R de relacionamentos. Então... Exato, eu acho que tá 100% integrado, né? 100% integrado.
a questão, né, do financeiro, ele acaba esbarrando muito nessas áreas, né, do relacionamento, porque o dinheiro por si só ele não tem verdade alguma, né? Então, assim, na realidade, o dinheiro ele tem valor para o que ele vai viabilizar para você. Então, ele pode viabilizar num frio para você pegar ele e queimar numa fogueira, porque você precisa de calor. E se você fizer isso numa cidade grande, é uma insanidade. E ele pode se viabilizar em várias outras coisas, né? Então, assim, eu acho que, seja via relacionamento, né? Seja via área né, da saúde voltada para isso, eu acho que permeia muito, porque felizmente ou infelizmente tudo que a gente vive, todo sonho que a gente se projeta, tudo que nos move, né, acaba esbarrando, né, no financeiro. E aí você tendo uma boa gestão disso faz com que você esteja olhando também para onde ele está sendo gasto ou se está sendo direcionado para o local que melhor te satisfaria. E aí, a tríade da vida, eu acho que ela vem justamente para poder apontar qual o melhor lugar para você destinar esse recurso que não tem validade nenhuma, a não ser uma grande moeda de troca aceita. Do planejamento semanal, no ponto de vista da gente olhar a retrospectiva do que passou, dos gastos que a gente teve, e também projetar ali ao longo da nossa semana, que é uma forma um pouco mais breve do que a gente pensar no mês, no ano, etc. E no dia, que às vezes é muito maçante, a gente pensar, essa semana, quais são os meus gastos? Então a área financeira ela tem ali a preocupação da gente estar cuidando da nossa semana no ponto de vista financeiro. Eu vou sair um dia na semana, vou em um restaurante só, na minha área de relacionamento, eu vou ter um gasto só uma única vez. Então essa questão do planejamento semanal, ele funciona tanto para produtividade, quanto também para a organização da vida como um todo, mas especialmente para a área financeira também é legal, para você poder estar revisitando as coisas que aconteceram e as novas questões que você vai ter que ali estar desempenhando, tirando do patrimônio, enfim, você poder organizar essa questão de uma forma bem saudável, né? Eu acho que, assim, por exemplo, para quem está nos assistindo, né, a gente permeou aí por vários assuntos, muito bonito, né? É lindo, nossa, vou fazer isso amanhã, e aí na hora de você dar o primeiro passo, você engessa, né? Então você ter uma cadeia de processo que venha facilitar esse passo a passo é o que eu acho que as pessoas mais precisam, entendeu? Eu acho que é isso que é a proposta. Então, que você vem querer implementar no semanal. Às vezes as pessoas, assim, grandes feitos não são feitos da noite para o dia. Então, para você fazer um grande feito, ele vai levar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Desculpa dar o exemplo, não estou roubando a brasa para minha sardinha, mas assim, a XP Investimentos, ela tem, mais de 15 anos, e durante 5 anos, para não dizer durante os 10 anos da vida dela, ela não era nada. E aí, quando ela ganhou, assim, né, foi uma revelação, né? Assim, nossa, apareceu para o mundo, mas cadê isso? Que ela estava 10 anos aí, perdida. Então, assim, mas por quê? Por conta da obstinação mesmo do Guilherme Benchimol, que é um cara super tinhoso. Ele tem até uma frase legal, que ele fala, né, que grande negócio se faz com pessoas. Ele não é o cara mais inteligente do mundo, ele simplesmente tem um sonho que ele persegue e ele sabe que o sonho dele ele divide com as pessoas que são capazes de fazer esse sonho acontecer. E ele teve, e aí que o grande mérito dele foi de ter a capacidade de aglutinar essas pessoas. Então, eu acho que você, para fazer grandes feitos, tem que ter ali processos minuciosos, né? Que, de repente, um grande feito anual ou em 3 anos, você vai ter que fatiar esses processos de ano para mês, de mês para semana, de semana para dia, para não dizer de dia para hora, e ver que, é de formiguinha, migalha em migalha. Então, acho que a dificuldade das pessoas está exatamente aí. No que tange a minha parte dentro dessa tríade da parte financeira, eu acho que o nosso tempo é muito escasso, a gente vive sendo bombardeado por informação, sendo demandado direto, e na realidade a gente tem que até bloquear algumas informações, porque senão você não faz, né? A gente já viveu a era de falta de informação, hoje a gente vive a era de saber segregar a informação pertinente para o seu desenvolvimento. Então, dito isso, tempo é algo escasso na nossa vida, então você, eu pelo menos propor para o meu cliente ou para quem está nos assistindo, olha, cara, começa a controlar os seus gastos, começa a fazer isso, é de certa forma desmotivante. Então, o que eu proponho, né, ganhou o teu recurso, pega 10%, tira da tua frente. Bota na poupança. Começa na poupança do banco mesmo. Só tira ele da tua conta corrente. Caiu o salário hoje, dia 5. 5 mil, 500 pratas vai para a poupança. E deixa arder. Vive com R$4.500. É isso. Você ganha R$4.500, começa a realizar isso. Você vive com R$4.500. Ganhou 10 mil, bota 1.000 lá na poupança, você vai ter que viver com 9 mil. Samba. É isso. Dança conforme a música. Então vai correr e você vai se virar, você vai entender e aí, tá muito... Você vai ver que às vezes você não vai nem precisar olhar o custo.
Fala, caraca, foi fácil, vou aumentar para 15. E aí você vai ganhando tesão nisso, vai falar, caraca, pô, esse custo aqui, eu vou trabalhar nisso, eu vou conseguir até 20. Porra, tô benzão, tô ganhando. E aí quando você vê, deu 3 meses, de repente você vai dar uma de louco, vai pegar, porra, amor, vamos engatar a marcha, vamos subir a serra. Vambora, tá frio, isso. vamos tomar um vinho. É isso. Beleza, entendeu? Só que, pô, você já vai ter ganhado, assim, o apetite pela parada. Tem que ser legal, entendeu? Tem que ser divertido. A jornada tem que ser Tem que ser prazerosa, sempre. Então, assim, na hora de você fazer um custo e separar os custos essenciais, você tem que separar como essencial o seu custo de lazer. Só que, pô, de repente você não vai separar R$2.000 de lazer, você vai separar 1.000, entendeu? Porque você vai ver que se você separar 2.000, você não vai conseguir poupar 10. E, pô, você tem que poupar 10, tem que poupar 15, entendeu? Pô, se você não poupa 10 quando você tá assim, economicamente ativo, quando você for, pô, viver de um INSS ou viver de uma previdência privada que você vai querer poupar, pô, na realidade você não vai estar conseguindo sanar os seus custos essenciais. Então, assim, pô, não é por aí. Então, a proposta é essa, né? Tipo, fazer algo que seja satisfatório para você, mas faz o mais fácil. Se você não quer ficar olhando ali no custo, pô, gastei isso, toma nota, gastei isso, toma nota. Isso é essencial, isso não é essencial. Cara, pega 10% e tira da frente. E faz isso durante 3 meses. E aí, se você quiser, pô, ir calibrando isso, aí vai te exigir um pouco mais de trabalho, mas aí aos poucos você vai fazer esse dever de casa trimestralmente, semestralmente. Entendeu? E aí você vai tocar mais 3 meses e vai falar, pô, fui bem aqui, não fui bem ali. Tem vários aplicativos hoje em dia que, pô, te ajudam e você só imputa a fatura de cartão de crédito, ele já classifica ali para você. Até no Instagram tem algumas dicas de alguns que a gente já utilizou, mas pra gente finalizar, eu queria te desafiar de uma coisa que talvez a gente nem combinou antes, mas se você tiver disponível algum conteúdo a mais para estar passando e para disponibilizando para as pessoas baixarem. Para eu contribuir com alguma coisa, eu acho que eu posso deixar como se fosse uma carteira de investimento, né? Aí a gente pode atribuir um valor, uma carteira de R$10.000 e uma carteira de 100 mil. Por exemplo, legal. Como eu iria compor essa carteira, não é uma carteira que você possa dizer essa é a melhor carteira do mundo, porque, como eu falei, eu preciso entender a contraparte, as necessidades da vida, né, de quem é a contraparte dessa carteira, no sentido de apetite a risco, necessidade de liquidez. Mas seria um caminho para pelo menos ter ali uma referência. Uma referência de, olha, cara, liquidez, vem para esse produto, risco, legal. Faz um portfólio desse produto, projeção de valores sem risco, faz assim. Eu acho que pode agregar e a gente faz uma mais acessível de 10 mil, outra menos, né, 100 mil. Enfim, acho que perfeito. Já ajuda. Cara, beleza? Muito bom, Xande. Foi um prazer inenarrável. Prazer foi meu. Pô, seja bem-vindo. Tá sempre aí de volta. E uma honra. Isso aí.